paz do Senhor, igreja. Glórias ao Senhor. Maravilhoso, irmãos, é quando nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus. Ela se cumpre, irmãos, em todos os seus aspectos. E a quem, irmãos, Deus escolheu, e a quem Deus deu esta palavra? Aos homens frágeis, mulheres frágeis, porque somos fracos, mas o Senhor decidiu isso, que o seu evangelho seria pregado por nós, e coisas gloriosas iam acontecer, através da pregação da palavra de Deus. Após a pregação da palavra de Deus, feito por um homem e uma mulher fiel, Deus se encarrega de cumprir. Então, quando nós, irmãos, estamos na casa de Deus, a gente sabe que é aqui que Deus escolheu para liberar suas bênçãos. E porque somos os melhores, não somos falhos, somos humanos, não somos super-heróis, super-homens ou super-mulheres, não. Somos dependentes da graça, da misericórdia, da palavra, do milagre e da ação de um Deus poderoso. Eu não posso, mas Ele pode. Eu sou humano, mas Ele é Deus. Um dia eu vou morrer, Ele é eterno. Posso perder alguma batalha, Ele nunca perdeu nenhuma batalha. Sei com limitação, Ele sabe tudo, conhece tudo, tem poder para tudo. Então é em nome dEle que nós estamos aqui nesta noite. É em nome dEle que nós vamos meditar na sua palavra, e o que Ele vai falar, irmão, vai se cumprir na minha e na tua vida. Então, nós vivemos um tempo em que a ciência avançou, a tecnologia avançou. Muitas coisas hoje é rápido. Mas quem quer ter, irmãos, o particular com Deus, tem que viver com Deus o tempo todo. Tem que estar com Deus o tempo todo, toda hora, todo momento. Por quê, irmãos? Porque é Deus que vai fazendo as coisas acontecer. Em Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, que são muitas, Ele vai suprir toda a tua necessidade. Ele está dizendo nesta noite que não é uma ou outra, Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Versículo 20: ora, o nosso Deus, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Então, irmãos, é através da pregação da palavra que as coisas acontecem. E quem vai pregar a palavra? O homem e a mulher. E quem Deus escolheu? Os perfeitos? Os mais sábios? Os mais poderosos? Não! Deus escolheu a mim e escolheu a você. E o que ele falou? Vai, ide, vai, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho para quem? Para toda a criatura. Aquele que crê nesse evangelho e nesta palavra e for batizado, esta pessoa será salva. Esta pessoa tem vida eterna, esta pessoa tem o céu por herança, esta pessoa conquistou a maior riqueza que qualquer homem pode conquistar. E através da simplicidade da pregação do evangelho. Há momentos na nossa vida que a tristeza, ela começa a vir, o desânimo começa a vir, a gente luta, a gente batalha, mas muitas vezes é no campo de batalha que muitos soldados se cansam, se fatigam, desanimam e param no campo de batalha. E em campo de batalha não se para. Em campo de batalha não se descansa. Em campo de batalha só existe uma ordem: marche. E Deus está falando para nós nessa noite: marche. Quando Moisés clamou ao Senhor, Deus disse: porque clamas a mim, diga ao povo que marche, diga ao povo que vá adiante, que enfrente o mar. E a ordem, irmão de Deus, para mim e para você, nesta quarta-feira, nesse dia, é: marche. Não desanime, não se assente, não se desconcentre. Eu sou na tua vida, eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Aleluia, eu estarei contigo sempre, prometi e cumpro. Eu sou o Deus que está contigo, na alegria, na tristeza, na guerra e na paz, na força ou na fraqueza. Eu sou o Deus de Israel. Eu não mudo, eu sou o mesmo. Aleluia! E Ele está em nosso meio nesta noite, Ele está conosco. Não vai deixar você abatido, não vai deixar você abatida, porque o Evangelho veio. E o Evangelho não veio do jeito que a humanidade quer, do jeito que a humanidade previa. O Evangelho veio, irmãos, de uma forma maravilhosa que ninguém esperava. As pessoas esperavam um Messias libertador de Israel, um guerreiro, mas surge um menino em uma manjedoura, e não se tinha um lugar para ele, e não se tinha um local para ele nascer, e ninguém se apercebe que naquela noite, naquele local, aleluia, estava nascendo alguém que mudaria a história da humanidade para sempre. O Filho de Deus nascia, trazendo boas novas. Os anjos fizeram festas, paz na terra aos homens de boa vontade. O mundo não esperava,
Mas aquela criança cresceu. Aquela criança viveu no anonimato, obedeceu pai e mãe, sem mostrar nenhuma aptidão extraordinária, porque ele teve uma infância normal. Não adianta querer colocar que Jesus fazia isso ou aquilo que não está na Bíblia, ele teve uma infância normal. Se tal fato não acontecesse, as pessoas não iam falar, mas quem que é esse aí? Esse aí é aquele filho do carpinteiro. Esse aí é aquele que ajudava o pai dele na carpintaria. Ele se submetia a toda a ordem de pai e de mãe. Sabia se colocar no seu lugar. Com 12 anos de idade, ele falava com doutores. E quando a sua mãe, preocupada, perguntava para ele: filho, nós estávamos desesperados, não te achávamos. E ele disse: convém tratar das coisas do meu pai. 12 anos. Mas a Bíblia diz que ele era sujeito a pai e mãe. A Bíblia mostra que a sua mãe sempre esteve do seu lado, mas com 30 anos não vemos a figura do pai. José não aparece mais quando Jesus aparece em seu ministério, nem na crucificação, em mais nenhum lugar, nem em Atos dos Apóstolos, o nome José para. Um fato que diz que ocorreu a morte dele. O filho do carpinteiro assumiu a carpintaria, mas com 30 anos, ele escolhe homens das mais diversas camadas da sociedade. E ele, irmãos, não prometia muita coisa. Ele não prometeu dinheiro, ele não prometeu posição. Em Mateus, lá no capítulo 4, lá no versículo 19, abra sua Bíblia. Jesus começou a convocar homens da sociedade, homens de diversas instruções, alguns letrados, outros não, alguns eloquentes, outros não. O evangelho se propagaria de uma forma extraordinária, mas ele aparece frágil. O filho do carpinteiro, com 30 anos, Mateus capítulo 4, versículo 19, no 18 ele diz assim: Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, e ele vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, que seria o primeiro pastor da igreja, que seria treinado por Jesus, que seria lapidado, que seria moldado como qualquer um de nós, porque Deus, irmãos, nessa noite ele vê o meu e o teu caráter, a minha e a tua limitação, e ele sabe de tudo de nós, melhor do que nós. Mas mesmo sabendo, ele tem nos abençoado, ele tem dado a sua palavra, tem abençoado o nosso ministério. Porque somos bons? Não, porque ele é Deus e nos escolheu. E quando ele escolhe esses homens, ele vê dois irmãos, um chamava Simão, que era mais conhecido como Pedro, o outro era André, os quais eram pescadores e estavam lançando a rede ao mar. Mateus 4:18. Eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados com as coisas deles. Eles tinham a sua empresa, as suas famílias. Mas naquele dia, eles iam ter um encontro que ia mudar a vida deles. Você lembra, irmão? Você lembra, irmão? Aquele dia que você teve aquele encontro que mudou
a trajetória da tua vida para sempre. Aleluia! Quem mudou foi Ele continua mudando, Ele continua. A qualquer um que está ouvindo essa pregação, a qualquer um que ouve essa palavra, Jesus continua mudando vidas, Jesus continua no meio de muitas situações, chamando pessoas, e Ele não está chamando, dizendo você tem isso, tem aquilo, Ele está chamando porque Ele vai te capacitar, te entregar a sua palavra, te entregar o poder que há em orar e acontecer milagres, o poder que há em pregar e acontecer algo, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então tinha esses dois irmãos que estavam despreocupados. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 19 que Jesus, com uma voz, irmãos, que eu não sei dizer a tonalidade da voz dele, mas era uma voz que tinha poder, e essa voz tem poder até hoje. Alguns, pela graça de Deus, já ouviram essa voz, em orações, irmãos, em profundidade de orações e dedicação ao Senhor, alguém já ouviu essa voz. Essa voz, ela não fala muito, mas quando a pessoa ouve, irmão, ele estremece. Porque Jesus fala no meio do seu povo. E Jesus também fala quando você ora. Jesus fala quando você chora. Jesus fala quando você clama. Jesus fala quando você consagra. Quando você jejua. Jesus fala. E há uma chamada. Versículo 19. E disse-lhes: vinde após, ou seja, depois de mim, não na minha frente, não do meu lado, vinde após mim. E ele pode falar isso, eu já não, você já não, porque ele é o eu sou. A mesma coisa que Deus fala para Moisés, Jesus fala nos evangelhos: eu sou, eu ordeno, eu curo, eu sou filho de Deus. Ele pode, nós não. Porque sem Ele, eu nada posso fazer. Sem Ele, você nada pode fazer. Vinde a mim, e eu vos farei. Eu vos farei pescadores de homens. Mas como isso poderia acontecer? Alguém poderia perguntar: estou trabalhando, estou cuidando da minha vida, estou cuidando dos meus afazeres, como que isso pode acontecer? De que maneira que isso vai acontecer? Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles ouviram aquela palavra, mas não era uma palavra que qualquer homem poderia falar para eles. Não era um convite recusável. Não era um convite que dava opção. Não, era um convite que não tinha opção. Não tinha duas respostas. Porque eu te digo, irmão, quem conhece Jesus não deixa Jesus.
Quem conhece Jesus não abandona Jesus. Jesus é o bem mais maravilhoso que eu tenho na minha vida. Jesus é o ar que eu respiro. Jesus é a minha existência. Eu não posso viver sem Ele. Ele escolhe alguns. E quando Ele chega, não adianta nada você dar desculpa, estou fazendo isso, aquilo, não haverá isso, porque você vai deixar tudo e vai estar perto dele. Ele nos atrai, ele nos puxa, é uma força, irmão, inexplicável. Cada um de nós, irmãos, andávamos como ovelha desgarrada. Cada um vivendo a sua vida sem ter um pastor, mas o bom pastor nos chamou. E nós ouvimos a sua voz, irrecusável. Um convite irrecusável. Eu estou falando aqui, irmãos, que ele está chamando o primeiro pastor da igreja dele. O primeiro pastor da igreja instituída. Jesus já chamava Pedro sabendo tudo sobre ele, sabendo tudo que iria acontecer. Ou você acha que Jesus chamou a mim, chamou a você sem me conhecer e sem te conhecer? Ele conhece o seu íntimo. Quando você fala não, ele fala sim. Quando você fala não consigo, ele fala consegue. Quando você fala não dá mais, ele fala dá, e está acabado, ponto final. E ele falou, está falado. Vinde a mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. As coisas vão mudar na vida de vocês, prioridades vai mudar. Aquilo que vocês colocam em primeiro lugar não vai ficar mais em primeiro. Eu vou tomar conta de tudo. Eu vou entrar e vou mudar tudo. Eu vou mudar até a maneira de vocês pensar. Eu vou mudar a maneira de vocês agir. A vida de vocês já não será mais de vocês. Eu vou tomar conta. Eu tomo a frente. Vinde após mim. Atrás de mim. Aleluia! Ele continua chamando ainda hoje. Vinde após mim. Essa voz. Como era? Como era isso? Imagina essa situação, como era isso? Eu vou mudar a profissão de vocês, vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Até então não se tinha certeza de vida eterna, até então não se tinha certeza do que Deus queria. 400 anos sem ouvir uma profecia, 400 anos Deus não falou com o seu povo, mas depois de 400 anos surge João Batista proclamando no capítulo 3, depois de 400 anos, no versículo 1 de Mateus 3, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus 3 e 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Depois de 400 anos, um profeta vem e começa a anunciar: está chegando aí mudança, está chegando aí coisas gloriosas, está chegando aí o Filho de Deus. Versículo 4, a Bíblia diz que João não tinha muita pretensão.
A Bíblia diz que a roupa dele era mais simples e a comida dele muito mais simples. A Bíblia diz que o foco dele não estava nessa vida, como o foco de todo homem de Deus e mulher de Deus, não está só nessa vida, as prioridades são mudadas. Em Mateus 3 e 4 diz que ele se vestia com uma veste humilde de pelos de camelo. Note aí, a sua veste era de pelos de camelo. E ele tinha um cinto de ouro, ele tinha um cinto de couro em torno dele. A sua alimentação era de gafanhotos e de mel silvestre. E o povo vendo isso, que da boca daquele homem começava a sair coisas boas, e famintos pela palavra, depois de 400 anos, no versículo 5, diz que iam ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente. E quando eles iam ter com ele, no versículo 6, diz que eles iam conversar com ele e não suportavam, eles eram batizados, aleluia, eles eram batizados no Rio Jordão, e quando eles eram batizados, a mudança já começava a ocorrer, porque no versículo 6 diz que eles faziam o quê? Eles já confessavam pecados ocultos, erros. A igreja nunca foi aquela que aceitou, irmãos, os erros. A pessoa que quer seguir Jesus tem que confessar o seu pecado e deixar o seu pecado. Continuamos sendo pecadores, sim, mas regenerados no sangue do Cordeiro. Começava já uma mudança de vida. Eles iam diante de João Batista confessando os seus pecados. No versículo 7, João começava a ver que muitos fariseus, saduceus, vinham no seu batismo. E quando ele via essas pessoas, ele não tinha minhas palavras, ele dizia: raça de víboras, quem que ensinou vocês? Vocês estão ensinando as pessoas, mas quem que ensinou a vocês a fugir da ira futura? Chegou a hora de produzir coisas. Vocês têm que produzir frutos dignos. E digno de quê? Digno de arrependimento. E não presuma entre vocês que vocês têm salvação. E não presuma entre vocês dizendo: nós temos por pai Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E a partir de agora a mudança começa, versículo 10. Deus está mandando alguém aí. Esse é filho de Deus. Esse tem poder de dar e tirar a vida. Esse tem poder de salvar. Esse tem poder de condenar. Esse tem poder de colocar rei, de tirar rei. O império dele e o reinado dele não tem fim. Eis aí a visão de Daniel, quando ele vê aquela estátua, e a estátua simbolizava os reinos, e quando chega no pé da estátua, era de ferro e de barro, e uma pedra, sem ser lançada por mão, era jogada no pé da estátua lá em Daniel, e todos os reinos caíam, e a pedra crescia, a pedra estava aqui, João estava vendo essa pedra, o reinado começou, aquele que tem todo o poder está nascendo, vindo ao mundo, selecionando discípulos para revolucionar a história do homem e da mulher, para mudar a história do mundo. E hoje, irmão, eu tenho a chance, você tem a chance de servir a Deus com alegria, de servir a Deus com confiança, de servir a Deus sabendo que Ele é verdadeiro, fiel, poderoso, e tudo que Ele prometeu para mim e para você, através da sua palavra, Ele vai cumprir tudo. Haverá ordem na casa, João disse.
Versículo 10. Até aqui, os escribas, os fariseus, o sumo sacerdote, a corrupção tomou conta. Mas chegou alguém para colocar ordem na casa. Chegou alguém que não mente. Chegou alguém que não tem duas balanças com duas medidas. Não, chegou alguém que ele é fiel. Chegou alguém que ele é verdadeiro. E tem uma, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar cada um de vocês. A vida de vocês vai mudar. A vida de vocês vai mudar. Versículo 10 de Mateus 3. O machado, ele está posto, não é no galho, não é no tronco. O machado, ele está posto na raiz das árvores. Está posto naquele local que, se você cortar, não importa o tamanho da árvore, não importa quão frondosa for, não importa quão poderoso for, não importa, irmãos. Jesus veio para acabar com aquilo que era visível, aparente. Ou você é, ou você não é. Ou você é quente, ou você é frio. Morno, o Senhor não admite. Muda de vida, muda de atitude. Ser fiel àquele que é fiel. Ser crente não é brincadeira. O Filho de Deus morreu para isso. O Filho de Deus morreu para me dar a salvação e para te dar a salvação. O machado está posto aonde? Na raiz de toda a árvore. Toda árvore, pois, que produz um bom fruto, ela vai ser mantida. Ela vai ser frutífera. Mas aquela árvore, irmão, que Deus está esperando algo dela, aquele líder espiritual que Deus está esperando algo dele, aquele obreiro que Deus está esperando algo dele, aquela serva de Deus que Deus está esperando algo que Ele já colocou no teu coração há muitos anos. Quando você veio para a igreja, Deus já te colocou o que você tinha que fazer, e você fica arranjando desculpa, porque é o trabalho, porque é a família, porque é isso, porque é aquilo. Deus te chamou, Ele chama, Ele capacita. É Ele que vai na nossa frente. Vinde após mim, aleluia. É para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus me chamou. Na hora que você apresentar uma desculpa para Ele, Deus vai repetir várias vezes para você: foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu te chamei para fazer a minha obra, eu te chamei para você não ficar parado. Enquanto você está parado, você fica incomodado e incomodada. Você não se conforma em ficar parado na minha obra. A minha obra tem trabalho para fazer, ninguém precisa te mandar, você vai fazer, porque eu te chamei para esse local, eu te chamei para louvor da minha glória. Glória a Ele, honra a Ele, com o quê? Com a minha vida, com a tua vida. O machado já está colocado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um fruto bom, ela vai ser cortada, e não somente cortada, ela vai ser cortada e lançada no fogo. 11. Eu estou batizando vocês com água. Eu estou batizando vocês porque está chegando aí conserto, está chegando aí mudança, está chegando aí alguém que vai revolucionar. Vai ser antes dele e depois dele. Não haverá ninguém como ele, e jamais ele será esquecido, por mais que tentem
apagar o seu nome, mais o seu nome cresce. Por mais que tentem esquecer o seu nome, mais o seu nome é lembrado. Quem? Jesus Cristo. Odiado e amado no mundo inteiro. Odiado e amado, porque alguns odeiam, mas milhões de bilhões amam, servem, se dedicam a Ele, porque Ele é Deus. Eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água para o arrependimento dessa vida que vocês vivem pecando aí. Não adianta congregar numa igreja, não adianta ter cartão de membro, não adianta, irmãos, ter a fachada. Você tem que ser crente, você tem que se santificar, a cada dia melhorar mais. Não somos perfeitos, mas Ele é. Não conseguimos a perfeição, mas a mão dele está estendida, ela não está encolhida, para nos dar tudo que a gente precisa. É o que Paulo disse aos irmãos de Filipe: Ele vai suprir todas as vossas necessidades e a riqueza dele é grande. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Só que tem o seguinte: vem vindo alguém aí, oh glória, vem vindo alguém aí, vem alguém aí, aquele que vem após mim. Eu estou vindo preparar o caminho, eu estou vindo alertar vocês, mas tem alguém vindo aí após mim. Só que é o seguinte: ele é mais poderoso, o poder está na mão dele, ele é mais poderoso do que eu. Com tudo que eu tenho, com todo o meu ministério, não sou digno de levar a sua sandália. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vocês serão provados, vocês serão provadas. E de que maneira? Vai passar pelo fogo, porque a Bíblia completa no versículo 12: em sua mão ele tem uma pá. Ele vem fazer mudanças, ele vai dar uma limpada na eira, ele vai recolher no celeiro o seu trigo. E o que ele vai fazer, igreja? Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. O que ele tem na sua mão? Ele tem na sua mão uma pá. Ele vai limpar a sua eira, ele vai recolher no celeiro o seu trigo, e ele vai queimar o quê? Aquilo que é palha, aquilo que é aparência, aquilo que é mentira. A religião já estava saturada, é um monte de norma, um monte de lei, e nada de prática. Só se vivia teoria. Mas chegou aquele que nasceu lá numa manjedoura, chegou aquele que viveu com o pai dele, o filho do carpinteiro, sim, o filho de Maria, sim. Só que agora a boca dele, quando se abre depois de 30 anos, é poder. Quando ele estende a mão, é milagre. Quando ele ordena, morto ressuscita, cego vê, paralítico anda, surdo ouve. Pacleriandalás. Ele vai fazer mudanças. Ele vai queimar a palha com o quê? Com fogo. E esse fogo nunca vai se apagar, porque continua queimando o que é palha, continua queimando o que é aparência, continua queimando o que é mentira. O aviso foi dado. E agora Jesus está chamando os discípulos. Jesus está chamando pessoas que se julgavam incapazes, limitadas, como eu e como você. Ele não está chamando capacitado, não. Ele vai capacitar esses homens aqui. E ele já disse:
se vocês decidirem vir atrás de mim, eu vou mudar a profissão de vocês. Como vocês pescam os peixes aí com rede, eu vou mudar essa profissão. Vocês serão pescadores de homens, de almas. Almas serão salvas através da vida de vocês. Ao abrir a boca, aleluia, o evangelho se espalhará e fará uma grande obra no mundo inteiro. Vocês serão pescadores de homens. E ele chama. E quando ele chama, versículo 20, poderia ter alguém falar, não vou dar uma desculpa, como, daquela grande festa. Um tinha um casamento, o outro tinha que cuidar de uma compra, o outro um falecimento. Não. Aqui não era o caso não. Versículo 20. Então eles que ouviram a palavra, que foi quem? Simão Pedro e mais quem? André. Então eles, versículo 20, deixando o quê? Logo. Essa palavra aí, irmãos, é clara. Poderia estar escrito isso assim, ó, deixaram as redes. Mas está escrito aqui, então eles deixaram o quê? Logo. Eles deixaram logo as redes e obedeceram imediatamente. Quem é que estava pedindo? Que voz que era essa? Que poder que era esse? Eles tomaram a decisão na hora, deixaram logo as suas redes e já seguiram. É por isso, irmão, que nós estamos na casa de Deus. E é por isso, irmão, que quando a gente tem alguma coisa para fazer na obra de Deus, nós fazemos com alegria. Nós fazemos com amor, porque quem me chamou e quem te chamou, o dono dessa obra aqui, aquele que abriu essa porta aqui em 1974, ele é dono dessa igreja, ele é meu dono, ele é teu dono, ele é Jesus e continua chamando. E aqueles que seguem ele continuam fazendo a obra, milagres estão acontecendo, vidas estão se revertendo para ele, em mudança de atitude de vida para a glória dele, do reino dele. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2 e 13. Porque é Deus, é sempre Deus, é sempre Jesus, porque Deus é o que opera em vós, tanto Deus é amor. 14. Fazei todas as coisas, tudo que você for fazer, irmão, faça todas as coisas sem o quê?
murmuração, reclamação, críticas. Fazei, irmão, todas as coisas. Se alguém aqui, irmão, está reclamando do que está fazendo, seja na tua casa, no teu trabalho, na igreja, lembra desse versículo: se afasta da murmuração. Ela é uma das causas da sua derrota. Ela é uma das causas de muitos problemas que tem atingido a tua vida. E Deus fala nesta noite para mudar a tua vida. Deus fala nesta noite para melhorar a tua vida e a minha vida. Fazei todas as coisas sem murmuração, e nem contendas, e nem brigas. Irmão, se você está falando e a outra pessoa está falando junto com você, já é briga, já é discussão. O bom diálogo, uma pessoa fala e a outra ouve. Depois você ouve e a pessoa fala. Se você começar a falar e a outra pessoa cortar a sua frente, você fala: peraí, fala tudo que você tem para falar, depois eu vou falar. E deixa a pessoa falar à vontade. Acabou? Agora deixa eu falar, não me interrompe. É diálogo. Fazei todas as coisas com diálogos. Fazei todas as coisas sem reclamar. Se você está falando junto e a outra pessoa está falando junto, não é diálogo, é discussão. E Deus não está no meio de discussão. É outra pessoa que está no meio da discussão. Então você é de Deus. Você aceitou Ele, Ele mudou a tua vida, você se batizou, se afasta da contenda em nome de Jesus. Fazei todas as coisas, não é algumas não, não é algumas coisas da igreja não, não é algumas coisas do ministério não, fazei todas as coisas, todas, sem murmuração. Tem pessoa que começa a fazer as coisas, irmão, já falando que vai dar errado. Eu estou fazendo isso, mas vai dar isso. Irmão, para. Sua boca, irmão, é bênção. Sua boca tem água pura de Deus jorrando dela. Como que você vai falar tanta coisa ruim? Como que você vai murmurar tanto, reclamar tanto? Você reclama de tudo e de todos, só você está certo? Não, irmão, alguma coisa está errado. Você precisa melhorar, e é para isso que Deus está falando nesta noite. Muda de vida. Eu te chamei, eu te escolhi para mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar os teus costumes. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Não reclame, ainda que haja motivo para reclamar. Ainda que formos tentados a reclamar, não reclame. Versículo 15. Por que a gente não pode reclamar? Por que a gente não pode ficar no meio da contenda? Paulo explica, Filipenses 2, versículo 15. Filipenses 2, versículo 15. Abra a tua Bíblia e leia comigo, em nome de Jesus. Para que sejais irrepreensíveis, para que sejais sinceros, para que sejais filhos de Deus, para que sejais inculpáveis. Onde? No meio de uma geração que está no meio da corrupção. Eles fazem, você não. Eles vivem assim, você não. Eles brigam, você não. Eles murmuram, você não. Mas por que não? Porque você é filho e filha de um Deus vivo e poderoso. Para que sejais filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e pervertida e perversa, entre ela e entre a qual vocês vão resplandecer como quê? Como uma luz, como astro no mundo. Mas como que eu vou conseguir isso, pastor? Versículo 16. Como que o crente consegue isso? Retendo a palavra da vida.
Eu estou pregando nesta noite, mas o Espírito Santo vai fazer você reter a palavra, vai fazer você conservar a palavra com você. Se creres, verás a glória de Deus. Você sempre reclamou, não vai reclamar mais. Você sempre brigou, não vai brigar mais. Por quê? Deus está no comando da tua vida e da minha vida. Retende a palavra da vida. Retendo a palavra da vida. Para quê? No dia de Cristo, eu possa me gloriar de não ter corrido e nem ter trabalhado em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2 e 20. Mas eu não consigo fazer isso. Tudo isso que o pastor falou é muito bom, muito bonito, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou reclamando. Quando eu vejo, eu estou brigando. Quando eu vejo, eu estou gritando. Quando eu vejo, eu estou falando em voz alta. Irmão, quando você vê duas pessoas falando alto, uma com a outra, é que elas estão distantes. Se eu estiver próximo de alguém, eu falo baixo e a pessoa me ouve. Se eu estiver longe de alguém, eu grito. Mas tem pessoa perto, face a face, um gritando com o outro. Quer dizer, eles estão distantes. Eles estão na mesma casa, estão no mesmo quarto, eles estão no mesmo lugar, mas distante um do outro. A proximidade é só no corpo, mas estão distantes nos projetos, estão distantes nos planos. Está tendo gritaria, desamor, o inimigo que está no meio disso, mas eu estou pregando um Deus que vai na tua casa, um Deus que vai em cada cômodo, um Deus que vai em cada local, e Ele vai entrando, Ele vai mudando, Ele vai entrando, Ele vai mudando. Mas como que Ele vai mudar? Ele vai mudar você vai mudar, e quando você entrar na sua casa haverá mudança, no teu trabalho haverá mudança, aonde você estiver haverá mudança, porque Deus está contigo. Foi para isso que Jesus chamou Pedro, foi para isso que Ele chamou os discípulos, foi para isso que o Evangelho chegou, foi para isso, irmão, que Ele morreu por nós, para a mudança de vida. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, e são muitos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, o amor de Deus não está em nós. Pecamos todo dia, em pensamento, em atitudes, em ações, em palavra, mas o Senhor é fiel para nos perdoar. Ao ajoelhar à noite, peça perdão dos seus pecados, Ele continua perdoando, melhorando e curando. Pessoas no mesmo quarto, na mesma casa, gritando um com o outro. Casas que só tem gritaria, não provém de Deus. Pessoas que estão próximas uma da outra falam baixo. Muitas pessoas gritam para ganhar a briga, para ganhar a discussão, para intimidar o outro. Melhore os seus argumentos e baixe o tom da sua voz. Melhore os seus argumentos e baixe o tom da sua voz. É os seus bons argumentos firmados na palavra de Deus que vai fazer você vencer. É os bons argumentos que vai fazer você ter sabedoria e conduzir aquele problema que você está na tua casa, no teu trabalho. Deus estará contigo. Deus é de paz, Deus não é de guerra, Deus não é de briga, Deus não é de murmuração. Ele estará contigo. Ele está abençoando lares aqui nesta noite. Aqueles que estão me vendo, Deus está abençoando vidas aqui nesta noite. Ele é poderoso para mudar situações. O sangue de Jesus tem poder. Jesus abençoando lares, casamentos, vidas, porque Ele continua sendo Deus. Como que o homem pode fazer isso? Como que a mulher pode fazer isso? O machado está na raiz da árvore. Chegou a hora de produzir frutos bons. Chegou a hora, irmãos, de produzir coisa boa. Crente tem que ter nome, tem que ter testemunho, tem que ter conduta. Não é só falar que é, tem que ser primeiro.
E não é você falar, é os outros falarem. Não precisa ficar cantando um hino de crente para os outros falar que você é crente, não. Não precisa ficar assobiando, não precisa se dar uma de crente. Seja como você é mesmo. O seu testemunho, a tua conduta é um argumento que vai falar alto para a glória de Deus. E aonde você estiver, seja como Jonas, no porão de um navio, alguém vai te perguntar: que Deus é o seu? Que povo é o seu? O que você está fazendo aqui? Aleluia! Aleluia! É como Pedro tentando se esconder no meio dos pecadores e Jesus sendo crucificado, e alguém olha para ele e fala: você é um deles, você se assenta como eles, você fala como eles, você esteve com ele, você pertence a ele, e ele negou 3 vezes, mas já tinha sido totalmente mudado por aquele que muda vidas, e as pessoas olhavam em Pedro e diziam: você é um deles. A igreja está perdendo a identidade, irmãos. Houve uma época em que se falava que era um crente, entrava-se numa casa para trabalhar, tinha uma confiança total na pessoa. Hoje o mau testemunho tem feito muito prejuízo. Mas não desanime, irmão, você que é fiel, irmã, você que é fiel, continue brilhando, continue salgando, a glória de Deus está na tua vida, aleluia. Não se importe com o que está acontecendo, muitos estão perdendo a identidade, mas Deus está contigo. Ser fiel até a morte, que Ele vai te dar coroa de glória. Temos que ter a consciência de Paulo em Gálatas, lá no capítulo 2, lá no versículo 20, Paulo disse assim: como Jesus morreu lá na cruz, ele foi pregado, ele foi morto, a morte dele estava lá, ele foi cravado, era o meu lugar, era o teu lugar, era nós para estarmos lá. Eu não vou passar mais pela cruz e nem você, porque Jesus já fez isso. Não preciso de sacrifício para a salvação, Jesus já fez isso, o preço estava pago por completo. Mas Paulo disse: eu já estou crucificado. Com quem? Com Cristo. Assim como Cristo está lá crucificado, eu estou crucificado com Cristo. A minha vida, depois que eu conheci Jesus, ela mudou. As minhas prioridades mudaram, os meus objetivos mudaram, porque, irmão, crente que não muda desse jeito não é convertido, ele é convencido. Alguém convenceu ele, alguém convenceu ela, mas não vai convencer por muitos anos. É aí que acontece a pessoa desanimar, desviar. Não adianta você trazer alguém, colar nesse banco, ele vai embora. Mas quando Jesus chamar, irmão, ele vem, senta e nunca mais vai embora. Quando Jesus tocar, ele vem, senta e nunca mais vai embora. Por quê? Foi Jesus que chamou. Jesus falou: não adianta deitar pérola aos porcos. Se você jogar uma ervilha para o porco, ele come. Mas se você jogar uma pérola preciosa, rica, que pode dar comida e comida de sobra para o porco, ele não dá valor nenhum. Tem pessoas que não dão valor nenhum para o Evangelho, mas tem pessoas famintas pelo Evangelho. Tem pessoas que não querem ver luz, querem ficar nas trevas, mas tem pessoas sedentas pela luz, e quem vai levar essa palavra? É você, através da Bíblia, através da pregação, através do evangelismo, através da visita no lar, através de uma oração. Deus vai resgatar almas do inferno. Já estou crucificado com Cristo. Eu supria o desejo da minha carne, eu fazia o que a minha carne queria, eu era um pecador, irreconciliável.
E eu tinha sabedoria. Eu fazia parte do Sinédrio. Eu sentei aos pés de Gamaliel. Eu fui um homem respeitado. Mas o que adiantava aquilo? Um dia, alguém me chamou. E não era alguém daqui, era uma voz diferente, de Saulo, Saulo, Saulo. Por que me persegues? Aleluia. E eu caí cego e levantei amparado, e a minha vida mudou totalmente. E a tua vida tem que mudar também, irmão. A minha vida tem que mudar. Todo dia eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Essas palavras que eu ouço aqui do púlpito, as pregações, os hinos, é para me melhorar, é para me lavar como uma água lava o nosso corpo no banho. Assim é a palavra de Deus. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não é mais o eu, não é mais o ego, não é mais o pensamento egoísta só para mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo está vivendo em mim, matando, melhorando, colocando a minha casa em ordem, colocando as coisas em ordem. Eu era, hoje não sou mais. Alguns vão olhar para você e falar: mas você era. Sim, eu era, já não sou mais. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, e a vida que agora vivo, eu vivo essa vida na carne, na limitação carnal, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, na fé nele. Eu não posso, mas ele pode. Eu sou fraco, mas ele é forte. Eu sou carne, mas ele é espírito. O qual me amou. Foi um ato de amor. Ele me amou. Ele se entregou a si mesmo. Ele entregou a sua vida. Ele retornou a pegar a sua vida por mim, por nós. Eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde. Eu vivo pela fé, e o justo viverá pela fé, e ele não vai recuar, porque Deus está com ele. Por isso Cristo nos salvou, igreja. Por isso ele veio, por isso ele mudou toda a história, e ele nos trouxe de graça uma salvação irrecusável, um convite irrecusável, como foi lançado para Pedro, e logo eles deixaram tudo e seguiram.